Valeu, Fernando. Bom dia. Como é que estão aí vocês? Foram para a formatura ontem? Sim, senhor. Dormiram um pouco, né? Sim, senhor. A aula nesse horário do sábado, depois da formatura, quebrou a gente, né? Também estou aqui cheio de sono. Não vou negar, mas faz parte. Vamos aproveitar, né? Pegar aqui um apoio para o meu tablet. São as últimas provas, né? Semana que vem tem segunda-feira, é a nossa. Acho que matemática. Alguém de você ficou em matemática? Alguém também? Acho que é matemática, física, né? E química. Segunda e terça. Bom, vamos lá, né? A gente não tinha muita expectativa realmente desse horário aparecer muita gente, né? Também, né, Paulo? É um horário no sábado de manhã, depois de uma noite de formatura. Então já temos três aqui e eu vou começar conosco mesmo, né? Então vamos lá. Pessoal, como eu falei para vocês, né? Recuperar o conhecimento, recuperar a nossa conteúdo do primeiro trimestre em duas aulas virtuais é impossível. Então, vocês estão tranquilos e vocês ficaram por pouco. Acho que só ficaram porque a média agora é 6. Se fosse a nossa média tradicional 5, vocês não estariam, né, aqui em recuperação. E o objetivo é sempre de fazer a gente melhorar a nota. Os conhecimentos que ainda estejam um pouquinho nebulosos, que vocês ainda tenham, saudades, né, Penela? A média 5. Então, aquele conhecimento que ainda está um pouquinho nebuloso, com a caminhada dentro da química orgânica, vai ficar muito tranquilo. É questão de tempo mesmo. E de, claro, estudo de cada um de nós. Mas fiquem tranquilos, porque eu fiz uma prova totalmente voltada para os conhecimentos mais tranquilos, mais simples. E também esse TD que a gente está trabalhando é voltado para essa prova. Então, quando a gente começou a resolver semana passada, eu já comecei a mostrar a vocês a cara da prova e hoje a gente vai ver mais detalhes. Tá certo, pessoal? Então, eu vou começar aqui a trabalhar com vocês essas questões que são muito, muito parecidas com a da nossa prova. Tá legal? Para a gente chegar bem forte segunda-feira à tarde. Beleza? Vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Pronto. Vocês estão vendo aí que eu estou mudando aqui para outra tela, né? Pronto. Olha só, na aula passada a gente parou exatamente aqui. Não sei se vocês recordam, a gente fez algumas questões aqui no início sobre as cargas, as radiações, aí fizemos uma sobre meia-vida. Do jeitinho que está aqui, pessoal, vai estar na prova. A primeira é sobre partículas, a segunda é sobre meia-vida. A terceira aqui já começa a entrar em orgânico. E lá na aula passada eu dei um pulo, fui com vocês lá no final, fiz uma questão aqui de radioatividade, sobre decaimento também, e comecei a fazer essa última, que era de nomenclatura. Nomenclatura. E lá na nossa prova segunda-feira, também vai ser assim. Então, eu voltei ao item 11,
com várias substânciazinhas para vocês me darem a fórmula, ok? Fórmula molecular e fórmula estrutural. Então, a gente vai reforçar bem isso. Por quê? Porque são muitos scores que vocês vão ganhar com esse item, com essa questão. É a questão que tem mais scores na prova. Então, ó, a gente já fez a letra A gente fez a letra B, a gente fez a letra C, falei dos radicais aqui, ó, metil, etil, propil, isopropil. Esses daqui, pessoal, vocês têm que guardar na memória. Guardem na memória, tá bem? Eu vou ajudar, ó. Vamos fazer um aqui. Olha essa. Eu peço a fórmula estrutural e molecular da molécula do 3-etil ciclopente 1-eno. Vamos dar uma olhadinha nessa molécula para ver como é que ela é. 3-etil ciclopente 1-eno. Aqui. Opa, opa. Meio me adaptando aqui, gente. Só um minutinho. Um minutinho. Deixa eu apagar aqui a sujeirinha. Pronto. 3-etil ciclopente 1-eno. Tá certo? Pessoal, sempre que forem começar a partir de um nome a dar a fórmula de uma molécula, a fórmula estrutural e molecular dessa substância, vocês têm que começar procurando saber qual é a quantidade de carbonos da cadeia principal. Quando vocês olham um nome assim, várias partes deles indicam várias coisas. Por exemplo, esse 3-etil que está aqui está me indicando um radical, ou seja, uma ramificação. Essa parte ciclo que está aqui no nome está me indicando que a minha cadeia é uma cadeia cíclica, é uma cadeia fechada. Essa parte do nome que está escrito pente indica que a minha cadeia principal tem 5 carbonos. Essa partezinha do nome que está escrito 1-eno está me indicando que eu tenho uma dupla ligação, e essa dupla ligação ela está no carbono 1. Entende, pessoal? Então, quando eu olho um nome desse, eu tenho que procurar interpretar todas as partezinhas deles, porque isso vai me ajudar a fazer a molécula. É essa primeira parte aqui, a do esqueleto da molécula, que eu tenho que me ligar. 5 carbonos, ó. Então, eu vou fazer um esqueleto com 5 carbonos, mais atento que ela é uma molécula fechada, cíclica. Então, se ela é uma molécula cíclica, eu vou fazer esses 5 carbonos fazerem o desenho de um ciclo. E aí, claro que a matemática que vocês estudaram lá atrás vai lembrar que se eu tenho um ciclo com 3, é um triângulo. Se eu tenho um ciclo com 4, é um quadrado. Se eu tenho um ciclo com 5, a melhor forma de desenhar de uma maneira bem distante um átomo do outro é fazer um pentágono. Tipo isso aqui, ó. Faz tipo uma estrela assim, um 5, e você terá o esqueleto fechado, cíclico, dessa molécula. Aí, a gente sempre bota as ligações simples e depois a gente vê se tem alguma dupla ou tripla. A gente coloca as simples para fechar. Estão percebendo? Daí agora eu vou reparar o seguinte: eu tenho ramificação, ela está escrita ali, ó, 3-etil.
Então, se eu vou botar uma ramificação etil no terceiro carbono, eu vou ter que considerar uma numeração aqui, aleatória, porque eu estou montando. Então, eu vou considerar que esse carbono do topo é o meu primeiro. E pela direita eu venho para o segundo, eu venho para o terceiro, quarto, quinto. E lá no terceiro tem a ramificação etil. Aí eu volto a frisar, coisa de vocês decorarem as ramificações, os radicais. Quando eu tenho só um carbono, é metil. Mas quando eu tenho dois carbonos, é etil. Então eu vou botar dois carbonos ali, percebem? Vou botar dois carbonos. Então eu venho para cá, para o meu terceiro carbono, é isso? E coloco mais dois ligados a ele, porque eu estou colocando um radical etil. Olha lá, pronto. Aí eu vou colocar os hidrogênios para completar as ligações. Mas primeiro eu vou reparar aqui, ó, que eu tenho uma dupla ligação. Ele diz aqui que eu tenho uma dupla ligação do carbono 1 para o carbono 2. Por isso que é um eno. Aí eu venho aqui no carbono 1, boto a minha dupla ligação e agora pronto. Agora eu posso colocar os meus hidrogênios. Posso colocar os meus hidrogênios. Vamos colocá-los. O meu primeiro carbono, esse lá do topo da estrela, ele já tem três ligações. Então eu vou colocar aqui nele, ó, mais uma. Esse segundo tem três também. A dupla para um lado, a simples para o outro. Então eu vou colocar mais um hidrogênio. E assim eu sigo. Sempre atento, pessoal, que esse hidrogênio ele vem para completar as ligações, que tem que ser quatro em cada carbono. Eu venho aqui embaixo com o carbono 3 e reparo que ele tem três ligações, confere? Então falta um hidrogênio. O carbono 4 lá na esquerda tem duas ligações, dois hidrogênios. O carbono 5 tem duas ligações, dois hidrogênios. E agora eu vou recordar também que esses carbonos da minha ramificação também precisam atender essa regra. Então, ó, esse carbono primeiro, depois do 3, tem duas ligações, uma para cada lado, eu boto dois hidrogênios. E o carbono seguinte, que tem uma ligação apenas, para a esquerda, eu completo com três hidrogênios. Prontinho. Eu coloquei tudo que a minha molécula trouxe de informação. Coloquei as ligações, a ligação dupla, coloquei o radical etil, que é um radical com dois carbonos, coloquei as ligações fazendo um ciclo. E agora, então, a gente vai fechar a questão, né? Porque eu pedi a fórmula estrutural, que é essa daqui, aí vocês ganhariam um score, e eu pedi a fórmula molecular, que é a quantidade de carbonos e hidrogênios aqui presentes, de átomos presentes. Então, ó, eu tinha 5 carbonos no anel mais 2 do etil, 7 carbonos. Eu tenho hidrogênios, contando a partir do carbono 1, 2, 3. Aí no carbono 4 tem mais 2, vai para 5. No carbono 5 tem mais 2, vai para 7. E aqui no meu radical, no etil, eu tenho mais 2, vai para 9, mais 3, vai para 12. 12 hidrogênios, não é verdade? Pelas minhas contas, então, 12 hidrogênios. Aí a gente completa a fórmula, ó, C7H12 e ganha mais um score. Perceberam, pessoal? Quase, Paulo. A fórmula você falou direitinho os hidrogênios, porém a parte de carbonos faltou contar esses dois aqui, ó. Esses dois que estão no meu etil, eles também entram na conta.
Percebe, Paulo? C7, exatamente. Muito bem. Já já a gente volta, pessoal, para essa sequência aqui de nomes. Volto a dizer que é só dar os nomes, né? Eu quero fazer uma questão antes diferente, aí a gente vai alternando, tá? Só- Pois, Professor, pois não. por que que a ligação dupla não pode ser do lado esquerdo? Porque essa ligação dupla bem aqui, não ficou aqui do lado esquerdo, é isso? Sim, senhor. Pronto, ela está ali do lado direito e por que não do lado esquerdo, né? Pois bem, você ficou atenta e esperta para uma coisa. Você lembra que quando eu botei os 5 carbonos, eu defini a numeração deles, vindo pelo sentido horário, Penélope? Uhum. Então, como eu vim pelo sentido horário, o meu segundo carbono ficou aqui. Então, a minha ligação dupla, um em, ela tem que ir do primeiro para o segundo. E como o meu segundo carbono ficou aqui à direita, ela teve que vir para cá, entendeu? Agora, se você quisesse, Penélope, você poderia ter feito o anel de 5 carbonos, como eu fiz, e você poderia ter enumerado vindo para o sentido anti-horário. O 1, o 2 aqui, o 3 aqui, está percebendo? Você poderia ter feito esse caminho aqui diferente. Aí, se você fizesse nesse sentido, a dupla teria que vir para a esquerda, porque era do 1 para o 2. Mas estaria errado se eu Não, fizesse? não estaria certo também. Ah, Estaria certo também. Aí no 3 ia ter o etil, ó. Aí você viria aqui no carbono 3 e colocaria o etil, mesmo jeitinho que a gente colocou, você colocaria aqui também. Aí depois você botaria os hidrogênios, botaria os hidrogênios, e você ia ver que a molécula ia ser igual àquela. Essa molécula aqui, ó, e você botou a ligação para a esquerda, ela é igual a essa. É igualzinha. O detalhe é que você está vendo como se fosse ela espelhada. Como se você segurasse um objeto na mão, você virasse ele. Aí ficava espelhado. Mas é a mesma coisa. A ligação dupla está do carbono 1 para o 2, tanto num lado quanto no outro. Você tem um anel de 5 pontas, tanto numa opção como na outra. Está percebendo isso, Penélope? Que é a mesma coisa, sim, senhor. entendeu? Então, assim, quando você perguntou por que a minha dupla está para a direita, foi porque eu optei em fazer a enumeração para a direita. Se eu tivesse optado fazer a enumeração para a esquerda, como a gente simulou aqui, também daria certo, era só seguir o mesmo tipo de raciocínio, tá bem? Tá Então, ó, certo, obrigada. nada, vamos dar uma olhadinha noutra questão aqui, ó. Essa daqui é uma questão, pessoal, que amanhã vai aparecer também. É a questão que eu também coloquei mais scores. Vamos fazer com muito cuidado comigo. Aqui diz assim, ó, para a nomenclatura orgânica ficar corretamente estruturada, a IUPAC regula normatizações, as quais, por exemplo, pedem que na sequência tenhamos as ramificações seguidas de um prefixo referente ao número de carbonos da cadeia principal. Você veja que eu estou dando aqui, nesse enunciado dessa questão, eu estou dando justamente o, o conceito, né, de como se fazer a nomenclatura na química orgânica. A gente começa com a ramificação, depois a gente bota o prefixo dependendo do número de carbonos da cadeia principal. Aí depois vem um infixo que tem a ver com as insaturações, se eu tenho dupla ou tripla. E aí a gente termina finalmente, ó, com um sufixo
e vai indicar a função. No nosso caso, a gente está trabalhando hidrocarbonetos, sempre termina em O. Aí, com base nesse raciocínio, eu fiz o pedido aqui, ó. Olha o pedido que eu fiz. Com base nesse raciocínio, estruture a molécula do hidrocarboneto abaixo. Aí tem aqui 6-etil, 6-etil, 5-isopropil, 2-metil, nona, 1,3-diino. 1,3-diino. Antes de começar, pessoal, vou pedir que vocês corrijam aí, se tiver como corrigir no papelzinho de vocês. Se não tiver, vocês só prestem atenção. Esse número aqui que está 2-metil, na verdade, é 7, tá bem? Então, aqui, ó, onde está 2-metil, a gente vai corrigir para 7-metil. Tudo bem? Vamos lá. É o que eu falei a vocês agora há pouco. Nome cheio de coisas. Tudo isso que termina em il são radicais. 6-etil, 5-isopropil, metil, tudo é radical. Primeira coisa que eu tenho que fazer é me lembrar como eles são. O etil a gente acabou de falar, pessoal. A gente acabou de ver. O etil é aquele radical que eu tenho 2 carbonos ligados. O isopropil, que está aqui ao lado, o isopropil, que é o próximo, é um radical que tem 3 carbonos, conforme o nome sugere ali, ó, propil. Tem 3 carbonos. Só que eu tenho que ficar atento que ele não é como um propil normal. O propil normal, eu vou conectar pela ponta, ou pelo carbono da esquerda ou pela da direita. Já esse, o isopropil, eu vou conectá-lo à cadeia principal pelo centro. Por isso que ele é chamado de iso. Repararam? Aqui no etil, a conexão é tranquila com o carbono da ponta. Aqui no isopropil, a conexão é pelo carbono do centro. Por isso, ele tem esse termo iso. Tá bem? O outro que a gente tem na sequência é o mais tranquilo de todos, é o menorzinho, vocês já sabem bem, é o metil. O metil é aquele radical que a gente tem apenas um carbono, um carboninho, e ele, claro, se conecta com a cadeia principal. Eu não botei os hidrogênios, vocês estão vendo? Eu não botei os hidrogênios. Não precisa botar agora, não. Deixa para botar os hidrogênios só quando a gente for terminar a estrutura da nossa molécula. Por enquanto, vamos usar os carbonos como um esqueleto. Tá bem? Aí o principal que eu comentei agora há pouco a vocês é a gente observar quantos carbonos tem na nossa cadeia principal. Reparem, é essa porção do nome que está dizendo, ó, nona. Nona diino. Então, eu já estou percebendo aqui que eu tenho 9 carbonos e que entre eles tem ligação tripla, porque in é ligação tripla. Se fosse dieno, era ligação dupla. Vocês lembram disso, pessoal? Sim, Vocês lembram senhor. desse detalhe? Eu botei isso até aqui nesse TD na aula passada para vocês não esquecerem. Ó. Se eu só tiver ligação simples, é an. Se eu tiver ligação dupla, é em. Se eu tiver duas duplas, é diem. Se eu tiver uma tripla, é in. E se eu tiver duas triplas, é din.
Então, nesse nome que eu passei agora para vocês, eu tenho duas triplas. Tenho duas triplas, porque eu botei o nome dele Jim, olha lá, Jim. Isso significa que eu vou ter duas ligações triplas. Uma no carbono 1 para o 2 e a outra no carbono 3 para o 4. Percebe? Mas o principal, no momento, é eu sacar que a minha cadeia terá 9 carbonos. Nona. Se fosse octa, 8. Se fosse hepta, 7. Se fosse deca, 10. Então, nona, fácil a gente lembrar que são 9. Vou botar 9 carbonos na minha cadeia. Vamos lá, pessoal. Vocês pegam e colocam 9 carboninhos ligados entre si. 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui no começo, 9 aqui no começo. É uma cadeia bem grandona. 9 carbonos, estão vendo? 9 carbonos. Agora, como eu sei que vou precisar usar números para identificar posições, o etil está no 6, o isopropil está no 5, o metil está no 7, as ligações triplas estão no 1 e no 3. Como eu vou precisar de enumerar, eu pergunto, já que você está montando a molécula comigo, Penélope, você prefere que eu enumere da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Eu falo preferir porque tanto faz. Você está montando, percebe? Senhor, Então escolha. da esquerda para a direita. E é o nosso mais tradicional da esquerda para a direita. Então vamos lá. Aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Percebeu? Nona. Nona. 9 carbonos. Beleza, estão aqui os 9 carboninhos. Agora eu vou reparar as características que ele me passou para cada número. Olha lá. Começar com meus radicais, ok? No carbono 6, radical etil. Então, eu venho aqui no 6 e boto 2 carbonos. O radical etil são 2 carbonos ligados por um da ponta. Então, vou botar aqui, ó, fazendo vertical, ok? 1, 2. Pronto. No 6 eu botei o etil. Agora eu reparo que no cinco, ele pediu para eu botar um isopropil. Olha como é o isopropil, gente. São 3 carbonos conectados pelo da ponta. Ou, desculpem, pelo do meio. Iso. Então, eu venho aqui para o carbono 5 e vou botar 3. Mas eu não vou botar 3 assim, ó. Porque se eu botar assim, ele vai estar conectado pelo da ponta. Não é assim o iso. Assim seria propil. O isopropil eu vou conectar pelo carbono do meio. Então, aqui eu venho, boto o carbono do meio conectado, boto um para o lado, boto um para o outro lado. Perceberam, pessoal, o que foi que eu fiz para poder ficar certinho? Sacaram essa, Paulo? Penélope, Larissa? Tranquilo? Senhor. Uhum. Bem. Agora, eu vou para o próximo. O próximo é o 7-metil. Eu vou no carbono 7, que é esse daqui, e vou botar o metil. Metil a gente já viu aqui, ó. É um carboninho só conectado, então tá fácil. 7 carboninho. Beleza. E agora eu vou reparar aquelas triplas ligações, ó. Tripla no 1, tripla no 3. No 1, eu venho e coloco uma tripla. Já tem uma aqui, eu boto mais duas, ó.
PAN. Vou lá no 3 e coloco também mais 2 para ficar tripla. PAN. Prontinho. Resolvido. Agora eu vou completar com hidrogênios e termina a molécula. Primeiro carbono. Primeiro carbono tem 3 ligações, falta um hidrogênio. Vou botar os hidrogênios em azul também. Segundo carbono, reparem bem, ó. Esse segundo carbono, ele tem 3 ligações para um lado e uma para o outro. Ele já tem 4. Concordam comigo? Como Senhor. ele já, como ele já tem 4, não bota hidrogênios. A mesma coisa para o 3. O 3 já tem 4 ligações. A mesma coisa para o 4. O 4 já tem também 4 ligações, ó. Então, nada de hidrogênios por enquanto. Aí, no 5, eu estou reparando que ele tem ligações para os lados e para baixo, 3, mas falta uma. Aí eu vou botar um hidrogênio. Perceberam? Eu posso botar o hidrogênio assim, escrito do lado dele. Se quiser, posso botar assim, também para cima. Critério de vocês. Esse que está aqui embaixo, esse trio, que é o nosso isopropil, né? Ele também tem que ser atendido. Então, vou botar, ó, carbono aqui da esquerda tem uma ligação mais 3. O carbono do meio tem 3 ligações mais 1. O carbono da ponta tem uma ligação mais 3. Venho para o carbono 6, que tem 3 ligações, e boto um hidrogênio nele. Venho para os radicais, o radical dele, que é esse etil, está aqui o carbono com 2 ligações, ó. Vou botar mais 2 hidrogênios. E o lado de baixo, que tem uma ligação, eu boto mais 3. Aí vou para o 7. O 7 tem 3 ligações, eu boto mais um hidrogênio. Tá assim. O de baixo, que é o metil, tem uma ligação, eu boto mais 3. O 8 tem 2, eu boto mais 2. E o 9 fecha, ele tem 1, boto mais 3. Pronto. Fiz a estrutura pedida, a estrutura da molécula. Perceberam, pessoal, como é um passo a passo, que não é difícil, mas a gente tem que ir com calma para não perder nenhuma característica? Tranquilo, Paulo Augusto. É como eu falo, pessoal, segunda-feira vocês vão ter uma molécula parecida com essa. Talvez eu tenha mudado aqui, em vez de etil, metil, em vez de isopropil, propil, em vez de diino, eu possa ter botado um dieno, ou um triino, ou um trieno. Vai ser algo parecidíssimo. Deem uma olhada depois com calma de novo, para não ter erro. Tranquilo, Penélope? Sim, senhor. Então, olhem, essa questão é uma questão muito delicada da nossa prova segunda-feira. Por quê? Porque ela é uma questão aberta. Isso daqui, como é trabalhoso, eu dei em torno de 5 a 6 scores, para que vocês tenham esse trabalho todo de organizar nome, organizar radicais, organizar ligações. São muitos conhecimentos num item só, percebe? Então, como tem muito conhecimento num item só, eu tenho que dar um valor bom para essa questão. Mas isso é só na letra A, ó. E aí que vem a delicadeza dessa questão que eu quero que vocês fiquem atentos. Por quê? Porque a letra B depende da primeira. Olha aqui. Com suporte da molécula estruturada, ou seja, com essa molécula aqui, liste o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários presentes nessa molécula e nessa ordem. Então, pessoal, a gente vai ter que verificar essa classificação para poder assinalar direitinho aqui. Perfeito? Então, vejam.
Carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, vocês devem lembrar, são os carbonos classificados de acordo com o número de ligações com outros carbonos que eles fazem. O detalhe que eu chamo a atenção é que, se um carbono não fizer ligação com nenhum outro, ele é considerado como primário também. Tá bem? Então, vamos lá, na molécula, olhar quantos nós temos de cada tipo. A molécula. Opa, eu perdi aqui os hidrogênios que eu tinha colocado, ó, apagou. Mas mesmo assim, não tem problema. A gente coloca de novo. Aqui o carbono 2 está ok, o 3 está ok, o 4 está ok, o 5 eu botei o hidrogênio. Esses aqui do propil eu coloco aqui, rapidinho. E no etil também. E no 6 também. No 7 tem o metil, ok, ok, ok. O 8 com 2, o 9 com 3, fechou. E agora eu vou pegar e vou colocar a classificação: primário, secundário, terciário, quaternário, ok? Fazer o seguinte: carbono primário, que é o que se liga só com o outro, eu vou pintar de vermelho na molécula. Na hora da prova, vocês podem usar caneta de várias cores, ou então, se quiser, pode só anotar dentro dele. Por exemplo, esse primeiro carbono aqui, ele está ligado só com um, ó, só com dois. Aqui é hidrogênio, não conta. Então, como ele está ligado só com dois, ele é primário. Aí ou você bota aqui dentro dele o número 1, ou então pode fazer, como eu estou fazendo aqui, vou pintá-lo de vermelho. Agora repare esse segundo carbono. O segundo carbono, ele é secundário, porque ele está ligado com um à esquerda e um à direita. Então, ele é secundário. Eu vou pintar os secundários, pessoal, de verde, tá certo? Para depois ficar fácil a gente identificar quantos tem de cada. Secundário verde, terciário eu vou pintar de sépia, essa cor parecida com marrom, e quaternário eu vou pintar de preto, se tiver um preto. Tá bom? Combinado assim? Então vamos lá. O meu segundo é secundário, então vou pintá-lo de verde aqui. O meu terceiro, ó, é secundário também, tá tranquilo? Um para lá, um para cá. Então vou pintá-lo de verde também. O meu quarto é secundário, um para lá, um para cá. Vou pintá-lo de verde também. Esse próximo aqui, o carbono 5, pessoal, reparem bem, ele está ligado um para a esquerda, um para a direita e um aqui para baixo. Ele é terciário, percebe? Terciário. Então, ó, vou pintá-lo de sépia, porque ele é terciário. Esses daqui de baixo, reparem, esse do centro, ele é terciário também, porque ele está ligado para a esquerda, direita e para cima. Já os dois que estão ao lado dele são primários, concordam? Porque eles estão ligados só a ele. Então, esse aqui é primário, da esquerda, e esse da direita também é primário. Aí eu vou agora para o carbono 6. Carbono 6 está ligado à esquerda, à direita e abaixo. Como a gente combinou, ele é terciário e eu pinto de sépia. Então, ó, sépia, terciário. O que está abaixo dele é secundário, concordam? Porque ele está ligado um acima e um abaixo. Então, se ele é secundário, a gente combinou de pintar de verde. O que está abaixo está ligado só a ele, primário. Aí eu vou para o 7, já estou terminando. O 7 está ligado a 3, concordamos? Ele está ligado à esquerda, à direita e abaixo. Ó. 1, 2, 3. Então, ele é terciário
e eu vou pintá-lo de sépia. O que está abaixo dele é primário, vermelho. E o que está aqui à direita, o 8, é secundário, concordamos, né? Secundário, para lá e para cá. E o último, 9, primário, porque está ligado só a ele. Beleza, pessoal, entenderam isso? Entenderam? Sim, senhor. Agora eu chamo muita atenção de vocês para o seguinte: vocês podem ter ficado assustados assim, professor, mas como a questão depende da molécula, se eu errar na letra A, eu vou perder a letra B, né? Pessoal, eu vou fazer a correção de acordo com a molécula que você fizer aqui em cima, tudo bem? Eu não vou deixar vinculado. Mas, de qualquer forma, se você acertar só os esqueletos dos carbonos, você vai acertar também essa classificação. Então, vejam só, nós temos vermelhinhos, que são os primários, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar que tenho 6 primários. Secundários, que são os verdezinhos, se vocês repararem comigo, nós temos 1, 2, 3 aqui, 4, 5. 5 secundários. Pelas minhas contas, 5 secundários. Então, 5 aqui. Terciários, que são sépia, os marronzinhos, a gente tem aqui, ó, terciários. 1, 2, 3, 4. 4 terciários, pelas nossas contas aqui. Então, 4 terciários. E fechamos com quaternários. Quaternários que seriam ligados a 4 carbonos, nós não tivemos nenhum quaternário. Então, zero. Zero quaternário. Tranquilo, pessoal. Se quiser tirar as provas dos 9, vocês vão somar tudo e ver se está batendo com a conta de carbonos. Ó, 6 mais 5, 11, mais 4, 15. Então, eu tenho que ter 15 carbonos aqui. 9 na cadeia. Aí tem um aqui do metil 10, 2 do etil 12, 3 do propil 15. Está batendo 15 carbonos, todos bem classificados aqui. Perfeito, pessoal. Alguém quer comentar? Posso sim, Antonito. É o Antonino, né? É a questão 6 e a 7 que você quer, não é isso? Eu vou fazer, então, assim que terminar essa, tá bom? Tudo bem? Vamos lá para a letra C dessa. Estou falando dessa questão, Antonino, porque ela é uma questão que vocês vão ganhar muitos scores. Vocês primeiro vão fazer a molécula na letra A, aí na letra B vocês vão classificar os carbonos com relação a primário, secundário e tal. Aí na letra C, eu quero que, ainda com base na molécula, vocês listem os carbonos de acordo com a sua hibridação. sp3, sp2 e sp, nessa ordem. Levo aqui a vocês de novo a recordar o que são essas hibridações. As hibridações são formas pelas quais os átomos se ligam de carbono. E, no caso, a gente guarda de modo muito tranquilo, porque quando eles se ligam de forma sp3, eles ficam carbonos que só têm ligações simples. Então, é fácil saber quem é sp3. É aquele carbono que só fez ligação simples. Agora, se ele fizer sp2, é porque ele fez, pessoal, uma dupla. Então, eu olho na molécula, se tiver dupla no carbono, e ele completar as valências dele com as ligações dele com duas simples, assim, aí eu direi que ele é sp2. Estão vendo? Ó, sp, 4 simples. sp2, uma dupla e duas simples. E sp?
SP, que é o terceiro e último caso, vai ser aquele que vai fazer ou uma tripla e uma simples, ou duas duplas. Então, nesse caso, a gente diz que ele é SP. Então, ó, com base nessa coloração que eu botei, verde para SP3, que só faz simples. Laranja para SP2, que faz uma dupla e duas simples. Rosa para SP, que faz uma tripla e uma simples, ou duas duplas. Eu vou classificar lá, ó. Esse primeiro faz uma tripla e uma simples. Tá vendo? Como ele faz uma tripla e uma simples, ele é o que nós chamamos de SP. SP. Tá vendo aqui, ó? Tripla e simples. SP. Então eu vou anotando aqui a classificação dele. O meu carbono 2 também é SP, ó. Ele faz uma tripla com o primeiro. O meu carbono 3 também, porque ele faz uma tripla com o quarto. E o meu carbono 4 também, porque ele faz uma tripla com 3. Agora, esse meu carbono 5 não. Esse meu carbono 5 está na cara que ele só faz ligações simples. Então, ele é o que nós chamamos de sp3. Olha lá. sp3 só faz ligações simples. Simples para um lado, simples para o outro, simples para cima, simples para baixo. Então, quando eu olho naquele meu carbono que está lá em cima, carbono 5, e ele só faz ligações simples, eu direi que ele é sp3. Esse que está aqui, o 6, também é sp3. São 3 ligações simples com carbonos e uma com hidrogênio. Esse 7 também, ó, só ligações simples. Se vocês repararem, a gente só tem ligações simples agora. Não tem mais dupla ou tripla. Então acabou. Todos os outros são sp3. Todos. Todos os outros carbonos são sp3. Por quê? Porque todos têm ligações simples apenas. Não tem uma dupla, não tem uma tripla mais. Tudo que restou são carbonos sp3. Percebe isso, pessoal? Como ficou fácil? É só você fazer, ó, a exceção, né? Se tiver tripla, é SP. Se tiver dupla, é SP2. Se não tiver nada de tripla ou dupla, é tudo SP3. Então, aqui agora ficou fácil a gente matar a questão. Ó. Com apoio, liste o número de cada tipo. A gente viu que são 15 átomos ao todo de carbono, não é isso? 6 mais 5 mais 4, 15. Eu olhei aqui que todos são sp3, à exceção desses 4 primeiros que tem tripla, que são sp. Então, eu já sei que são 4 sp. Desculpem. São 4 sp. Eu não tive nenhum sp2, porque para ser sp2 tinha que ter dupla, não tive nenhum. E já sei que do tipo sp3, que é o que só faz ligações simples, eu vou ter 11, porque tudo ao total tem que dar 15, não é verdade? Então, ó, sp2 não tenho, sp3 tem 11 e sp tem 4. Se quiserem conferir comigo, ó, mais uma vez, 4sp, 1, 2, 3, 4, e sp3 tem que ter 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza, pessoal? Tranquilo. Tem como repetir? A classificação SP
Sim, senhor. Tem sim. Essa classificação é muito simples. É uma classificação que a gente diz o seguinte: se os carbonos só tiverem ligação simples, eu vou dizer que eles são do tipo sp3, que é o tipo de hibridação onde os carbonos se conectam tudo de forma frontal. É só reconhecimento, Penélope, é você bater o olho e ver. Só tem ligação simples, sp3. Agora, se eu olhar e o carbono tiver uma dupla ligação, tipo uma molécula como essa aqui, ó, essa molécula, eu estou vendo que o meu carbono tem uma dupla. Como ele tem uma dupla aqui, eu digo que ele é sp2, porque ele vai fazer uma ligação π, né? Um é sigma, outro é π. Entende? Então, é só você ficar atento a como o carbono aparece. Se ele só aparecer com ligação simples, ele é sp3. Se ele aparecer com ligação dupla, uma dupla, ele é sp2. E se ele aparecer com ou uma ligação simples e uma tripla, ou ele aparecer com duas duplas, aí ele é sp. Então, ó, simples e tripla, sp. Dupla de um lado e dupla do outro no mesmo carbono, também seria sp. E eu pedi para a gente olhar quantos tem nessa molécula que a gente fez. Aí eu olho, Penélope, que todos esses 4 primeiros carbonos têm tripla. O primeiro tem tripla com o segundo tem tripla com o primeiro. O terceiro tem tripla com o quarto tem tripla com o terceiro. Está percebendo que todos têm tripla? Então, todos são SP. Todos são SP. Entendeu? Sim, senhor. Aí, todos os demais, todos esses outros aqui, se você reparar, eles não têm dupla, eles não têm tripla. Concorda? Agora ficou bem poluída aqui a imagem, mas se você lembrar quando a gente montou a molécula, nenhum deles tem dupla, nenhum deles tem tripla. Só tem ligações simples. E como quem tem só ligações simples são os sp3, aí eu disse que eles são sp3. São sp3 porque só tem ligações simples. Percebe, Penélope? Porque eu joguei que todos esses aqui são sp3, Senhor. aí ficou fácil. Contei 11, contei 4 sp e eu não contei nenhumzinho com ligação dupla nessa molécula, não. Então, 4 sp, 11 sp3, 0 sp2. Aí vocês vão ganhar aqui mais esses scores. E aí fecho com a letra D, pessoal, que pergunta o seguinte: quantos carbonos nessa molécula possuem a geometria trigonal plana e quantos possuem a geometria linear? Geometria trigonal, geometria linear. É outra parte do assunto que tem a ver com as ligações. Lá na hora que a gente estudou isso, pessoal, hibridação, eu mostrei a vocês que o átomo, quando ele faz ligações do tipo simples apenas, ou seja, quando ele é sp3, faz só ligações simples, ele fica desenhado no espaço como um tetraedro. Ele fica desenhado como um tetraedro. Ele fica mais ou menos assim, ó, carbono, 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 e eles fazem as ligações entre eles, ele faz as ligações entre eles, formando uma espécie de pirâmide. Aqui o carbono do centro é que está fazendo as 4 ligações, ó. Faz uma ligação para lá, deixa eu botar aqui direitinho, fica melhor. Eu tenho um carbono aqui no centro que faz 4 ligações. Faz uma ligação para lá, uma para cá, uma para cá, uma para cá.
Quando a gente observa, isso fica parecido com um tetraedro, que é como se fosse uma pirâmide. Agora, quando ele tem ligação dupla, ele fica como se fosse, pessoal, um triângulo. Ele forma tipo um triângulo assim, ó, porque ele vai ter um ligante para cada ponta dessas ligações. Então, nisso, a gente chama que essa geometria é trigonal, porque parece um triângulo, né? Tem três lados, e ela fica plana. Ela não fica como um tetraedro, que é um prisma, não. E, finalmente, quando a gente tem o tipo SP, que é esse que faz ligações triplas, eu vou ter um átomo para um lado e um átomo para o outro. Um com a ligação tripla, um com a ligação simples. A mesma coisa aqui, se ele faz duas duplas, ó. Se ele faz duas duplas, eu vou ter um para um lado e um para o outro. Resultado, nesse caso, a minha geometria fica bem parecido com a linha. Ela fica linear. Então, para resolver essa questão, pessoal, vocês vão ter que lembrar que trigonal plano é quem é SP2. E lembrar que linear é quem é SP. Então, por isso, na hora de dar aqui a geometria trigonal plana ou geometria linear, eu vou ficar atento ao item anterior. Porque veja, ó, eu estou perguntando quantos, eu quero saber quantidade. Então, se eu sei que SP3 é tetraédrico, eu tenho 11. Tetraedros, eu tenho 11. Se eu sei que SP2 é trigonal plana e eu não tive nenhum, zero, então é porque eu vou ter zero trigonal plana. Zero. Nenhum. E se eu sei que SP é linear e eu tive 4, então pronto. Eu tenho 4 com geometria linear. Entendeu? Se eu tivesse perguntado quantos tem geometria tetraédrica, se eu perguntasse quantos tem geometria tetraédrica, vocês diriam que eram 11, porque são justamente os que têm SP3, que são tetraédricos. Perceberam, pessoal? Ou, hein? Voltar aqui que eu saí sem querer. Perceberam a essência dessa questão? O que chama atenção, pessoal, é porque tudo isso está numa questão só que vai valer muitos scores. Vejam, eu disse a vocês, montar a fórmula é a primeira parte, e é a parte mais importante, porque é a partir dela que eu vejo todo o resto. Montar a fórmula vai valer aí já uns 5 a 6 scores. Classificar os carbonos aqui, ó, como primário, secundário, terciário, vai valer 4 scores. Um para cada classificação que você acertar a quantidade. Classificar com relação ao tipo de hibridação, SP3, SP2, SP, vai valer no mínimo 3 scores, um para cada um. E classificar com relação à geometria vai valer também 2 a 3 scores. Então, é uma questão que vale muitos scores, ok? Essa resolução vai estar salva sim, viu, Paulo? Eu estou gravando em vídeo e vou mandar essas anotações para vocês assim que terminar a aula. Vou botar lá na página no Pipa e no WhatsApp também, tá bom? Perfeito, pessoal. Vamos fazer a 6 e a 7 que o Antonino pediu? A 6, muito boa, de marcar X. Pena que isso tudo, ó. Por isso que eu dei valor à questão 10, que ela é uma questão aberta, e questão aberta vale sempre mais. A 6 só vale um scorezinho, porque é de marcar X. Mas mesmo assim a gente tem que fazer para acertar, né?
Ele pede que a gente veja o nome do composto formado pela união dos radicais propil e sec-butil. Volto a frisar. Decorem, memorizem, pratiquem um pouco esses radicais. Eles são importantes, pessoal. Eu botei aqui, ó, na aula passada, o desenho deles. Está bem aqui, ó, para a gente recordar. Propil é esse que eu tenho o meu radical com 3 carbonos unidos pelo carbono da ponta, ó. É esse daqui, o propil. E o sec-butil, professor? É como o nome diz, é um que eu tenho 4 carbonos e a minha ligação vai ser pelo carbono secundário, por isso que é sec. Tá vendo aqui? Esse carbono é secundário, ó. É ele que faz a ligação. Perfeito? Então, pessoal, tem que guardar um pouco desses nossos radicais mais importantes. Então, voltando lá, ó, Antonino. Vamos lá para a questão 6. Qual é o nome do composto formado pela união do radical propil e sec-butil? Então, ó, propil é o meu radical com 3 carbonos que se conecta pela ponta. Sec-butil é meu radical com 4 carbonos, que se conecta pelo segundo, sec. Então, eu vou juntar eles dois. Eu vou pegar, ó, esse que é o meu propil e vou colocá-lo aqui. Olha lá. C, C, C. Pronto para conectar. Agora eu vou pegar o outro, que é o sec-butil, e vou colocá-lo aqui. Pega o ponto de conexão não é esse? Traz ele para cá, ó. Pego esse, junto aqui, forma uma ligação. Percebe? Essa ligação, pessoal, é esse ponto com esse ponto. Aí forma ligação. Tranquilo? Trago aqui, ele para cá, e conecto bem aqui, ó. Ligação com outro pontinho que vem. Pronto. E o que é que vem? Vem aquele carbono, que é o secundário. Ele tem um carbono para a esquerda, eu vou botar aqui para cima. Ele tem 2 para a direita, vou botar aqui para baixo. Pronto. 1, 2. Percebem? Percebeu, Antonino, essa conexão? Tranquilo, pessoal. Agora, eu completo com hidrogênios, ó. 3, 2, 2. Lá naquela parte de cima, 3. Aqui tem 3 ligações, vem 1. Aqui tem 2, vem 2. Aqui tem 1, vem 3. Pronto. É a minha molécula. E ele pediu o nome. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer contorno da cadeia principal. Vou enumerar a partir daqui de baixo, porque aí eu vou ter o meu radical com menor número. Se eu vier lá de cima, vai ser no 4. Se eu vier aqui por baixo, vai ser no 3. E aí eu vejo que minha cadeia principal tem 6 carbonos. É um hexano. É um hexano com carbono no terceiro, né? O metil no terceiro. Então, vai ser o 3 metil hexano. Aí eu venho procurar nas alternativas e não acho, porque na hora de digitar, eu escrevi por engano aqui pentano. 3-metil hexano. Tá bom, pessoal? Beleza, Antonino? Alguém quer comentar? Essa forma, pessoal, de juntar 2 radicais para fazer uma molécula, gera essas questõezinhas bem tranquilas. Amanhã vocês vão ter na questão 6, a mesma coisa. Só que eu não vou botar propil e sec-butil. Aí pode ser que eu bote etil
e isopropil, aí vocês fariam, entendeu? Pois façam como exercício. Alguém quer comentar? Vamos para 7. A 7, que o Antonino também pediu, diz assim, e vai estar igual na prova segunda-feira, olha lá. As ligações nos compostos podem ser do tipo, aqui está faltando dizer, sigma ou pi. Corrigi no arquivo original, mas faltou nesse daqui que eu falei com vocês sábado passado, na aula passada. Então, ela pode ser do tipo sigma ou pi. A ligação é formada pela interação dos orbitais segundo o eixo. Essa daqui, que vai pelo mesmo eixo, é a ligação sigma. E ao passo que a ligação π é aquela em que a interação é por eixos que estão ortogonais. Por isso que ele diz aqui que se faz segundo plano que contém o eixo. Então, pessoal, ele quer que eu veja numa molécula que não está aparecendo aqui qual é a quantidade que tem. A molécula, infelizmente, não está aí. Eu vou abrir aqui para vocês. Vou escrever para vocês qual é a molécula. Aí a gente faz aqui. A molécula. Só um minutinho, estou abrindo aqui. Professor de matemática já deve estar chegando na área, né? Eu já vou passar a bola para ele. Vou fazer essa com vocês aqui, pessoal. Nossa aula era de 7h30 às 8h45, né? 7h30 às 8h45, então eu tenho ainda 10 minutos com vocês. Vou procurar aqui a molécula só para a gente fazer. Pronto, achei a molécula aqui. Vou desenhá-la aqui para a gente, ok, pessoal? A molécula da questão é essa daqui, que na hora, por alguma coisa, não saiu. Eu tenho C, dupla C, C, dupla O, O, H, CH, CHH. Pronto. É essa molécula aí. E aí eu pergunto, pessoal, vocês lembram que a ligação sigma e pi? A ligação sigma é a primeira ligação. Então, quando eu tenho uma ligação simples, ela é sigma. Agora, se eu tiver uma ligação dupla, a primeira é sigma, a segunda é pi. E se eu tiver uma ligação tripla, a primeira é sigma e as outras duas são pi. Então, é também, pessoal, uma forma de classificação que vocês só têm que se preocupar em identificar. Identificar. Perfeito. Deixa eu só reforçar isso aqui, ó. Se eu tiver só ligação, só uma, ela é sigma. Se eu tiver dupla, a uma sigma e a uma pi. E se eu tiver tripla, vai haver uma sigma e duas pi. Então, como ele quer aqui que eu diga quantos eu tenho de cada tipo nessa molécula, que é a molécula de um ácido, eu vou pegar e vou verificar cada uma dessas ligações. Ó, ligação de hidrogênio com carbono, essa primeira aqui. Estão vendo? É uma ligação simples, é sigma. Ligação do carbono com outro hidrogênio, bem aqui. É simples, é sigma. Ligação dupla carbono com carbono. Ah, agora eu vou ficar atento, porque tem uma ligação dupla. Então, uma é sigma e a outra é pi. Ligação simples, carbono-carbono, sigma. Ligação simples, carbono-hidrogênio, sigma. Ligação dupla, carbono-oxigênio. Opa, ligação dupla, uma sigma, uma pi. Ligação simples, carbono-oxigênio, sigma. Ligação simples, oxigênio-hidrogênio, sigma.
Então tá tranquilo. Eu tive uma π aqui em cima, uma π aqui embaixo. Ou seja, 2π. Sigma, eu tive sigma a partir daqui da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sigma. 8 sigma. Não é isso? Então, eu vou atrás aqui disso. 8 sigmas e 2 π. Beleza, pessoal? Alguém quer comentar? Exatamente, Paulo Augusto. 8 sigma e 2 π. Tranquilo, Bruno. Essa 7, Bruno e Antonino, ela estava faltando informação. Faltava essa molécula que eu coloquei em azul. Por isso que vocês não estavam conseguindo fazer. Tudo bem? Recordaram disso? Vamos ver a próxima. Olha como é dentro da mesma linha de raciocínio essa questão do Enem, pessoal. A questão 8. O hidrocarboneto representado pela estrutura a seguir pode ser isolado a partir das folhas ou flores de algumas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações, ou seja, ele tem uma aplicação devido a essas insaturações que ele tem na molécula. Eu pergunto a vocês, considerando esse perfil, quantos elétrons π a molécula tem? Olha como está facinho, pessoal. Vocês conseguem perceber? Lá no anel, uma sigma, uma π. Aqui mais à direita embaixo, uma sigma, uma π. Lá no finalzinho tem uma tripla, estão vendo? Lá no finalzinho da molécula tem uma ligação tripla. Então, lá na molécula, na parte final, eu vou ter uma sigma, eu posso considerar essa que está no meio, e 2 π aqui na parte de cima e de baixo. Perfeito? Então, ó, pessoal, nós temos um total de 4 πs, não é isso? 4 ligações πs, 1, 2, 3, e a quarta é lá no anel. 4. Beleza, gente? Tranquilidade? Vamos fechar aqui com mais uma questãozinha. A gente ainda tem mais 2 minutinhos para fazer esse VOF comigo, ó. Vejam só. A química orgânica é uma área de riquíssima aplicabilidade e base fundamental para a indústria farmacêutica, tintas, polímeros, etc. Com seus conhecimentos, marque, pessoal, sobre a química orgânica, o que é V e o que é F, ok? Vamos aí ganhar uns 9 scores. As leis da química orgânica, como a lei de Proust, Lavoisier, não vale para a orgânica. Aqui ele está dizendo que o que a gente aprendeu na química do primeiro e segundo ano não vale para o terceiro. Isso é falso. Tudo vale. As mesmas leis. Nada mudou, não. Ok? Tudo bem, Paulo Augusto. 4 ligações π na questão anterior. Muito bem. Aqui no VOF, ó, nos alcanos sempre vai haver, no mínimo, 2 ligações π. Errado. Alcano, como o nome diz, só tem ligação simples. Falso. Então, se só tem ligação simples, não tem dupla para ter π, nem tripla. O radical isopropil apresenta 9 átomos de hidrogênio. Aí não tem jeito, tem que fazer o isopropil. Iso, lembra? É o que tem o carbono ligado pelo meio. Propil tem 3. Então, aqui, ele vai ter uma ligação para fazer, ele vai ter 2 ao lado e um hidrogênio. E os carbonos da extremidade tem 3 cada um. Então, se olharmos bem, o isopropil, ó, só tem 7 hidrogênios. Quando eu disse aqui que tem 9, está errado. Tem 7. Beleza? Vamos lá. O professor de matemática já deve estar na área. Só terminar aqui, pessoal. Não são possíveis alcatrienos isolados. Errado, pessoal. Acho que vocês lembram.
Alcatrieno é que vai ter ligação tripla repetido. Trienos, ou desculpa, ligação dupla repetido. E a ligação dupla, trien quer dizer 3 duplas, ó. Ele diz que não existe hidrocarboneto que eu tenha as duplas separadinhas assim. Existe, não tem problema nenhum. O que não existe é eu ter alcadiino, e aí seria 2 triplas assim, aí não dá, porque vai passar a ter mais ligações do que o carbono precisa. Então, isso aqui é falso. O isopropiol apresenta 9, falso também. O tolueno, chamado de metilbenzeno, é um hidrocarboneto saturado. Errado. Se tem benzeno na fórmula, é insaturado. Falso. A única hibridação existente no carbono do metilbuteno é sp3. Falso, porque tem dupla. Então não é sp3, tem sp2. O silício é o organógeno característico da orgânica. Falso. O carbono é o característico. Aí veja só, pessoal. O naftaleno é uma substância aromática com todos os carbonos trigonais. Naftaleno é aquele composto orgânico que nós temos 2 anéis aromáticos unidos. Como tem dupla simples, dupla simples, dupla simples se alternando, todos eles são sp2. E se todos são sp2, todos são carbonos trigonais, sim. Beleza? Aí, ó, a última, o número de oxidação do carbono no etano é mais 4. Pessoal, o etano é esse nosso composto aqui. Oh, desculpa, não tem dupla não. Etano. É esse composto aqui. Cada carbono está fazendo ligação com 3 hidrogênios. Então, se o hidrogênio é mais um, mais um, mais um, e o carbono com carbono é igual, é 0, então vocês vejam que a soma de ligações que tem aqui ao redor do carbono é 3 positiva, então ele é 3 negativa para compensar. A mesma coisa o que está lá do outro lado. Então, o NOx não é mais 4, não. Isso é falso. O NOx é menos 3. Ok? Falso. Ok, pessoal. Eu espero que amanhã vocês tenham, na segunda-feira, melhor dizendo, um dia muito tranquilo pela manhã e que à tarde a gente consiga fazer a prova com tranquilidade e sermos todos aí beneficiados com o aumento da nota, né? Conseguindo a aprovação acima de 6, tá bom? Um grande abraço a todos. Vocês agora vão fazer a revisão com a matemática. Tá legal? Alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Professor Tiago, grande abraço. Bom dia, Major. Obrigado. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau. Vou fechar aqui a minha gravação e vou saindo. Ok, Major.